Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Obrigado, Marcelo. Nós vamos encerrar aquela série de mensagens sobre segredos de uma vida frutífera. Eu gostaria que você me acompanhasse nos 5 primeiros versos do Evangelho de João, capítulo 15. Então, como já foi dito, aqui está uma das últimas, e alguns vão dizer, a última mensagem de Jesus aos seus discípulos. Mas essa mensagem que não se limitou àquele tempo, não se limitou àqueles ouvintes, mas transcende aquele tempo e transcende aos ouvintes de Jesus, na verdade, é aplicada a todos os discípulos de Jesus, independente do tempo, independente do local que possa estar. O desejo do Senhor é que venhamos a produzir muitos, mas muitos frutos. Vejamos lá, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras de Jesus. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Ao longo dos últimos domingos, nós falamos sobre segredos de uma vida frutífera e poderíamos classificar como estações ou estágios da nossa caminhada com o Senhor que nos permitem produzir frutos ou não produzir frutos, ou produzir muitos frutos. Então, nós vimos o estágio que nós poderíamos classificar como estágio ou estação da disciplina. É aquele ramo que está ligado à videira, mas que não produz frutos. Então, poderíamos dizer que é uma pessoa que teve um encontro real e pessoal com Jesus, teve uma experiência de conversão, mas mesmo assim não está produzindo frutos. E aí o que o Senhor faz? O Senhor, na verdade, nós entendemos que a melhor palavra, a melhor forma de talvez externar ou de explicar essa estação não seria cortar, porque a ideia de cortar é a ideia de desligar, né, da videira, mas essa palavra no grego, que está na sua Bíblia, na minha, cortar, no grego ele é airo. Então a ideia do Senhor levantar. Então, e o que nos impede de produzirmos frutos, de sermos infrutíferos, é o pecado, porque o pecado nos distancia do Senhor. E aí o Senhor, então, age de forma a nos restaurar. A ideia é que o agricultor ou viticultor há de pegar aquele ramo, há de levantar aquele ramo, limpar e colocar ele no lugar onde ele possa ser atingido pelos raios solares e possa, então, produzir muitos frutos. Então, esse é o estágio, a estação da disciplina, onde o Senhor precisa nos levantar com muito cuidado, nos limpar, tirar todo o lamaçal do pecado, toda a sujeira do pecado. Mas há um outro estágio, uma outra estação, que é aquela pessoa que está ligada à videira, mas que está produzindo frutos, mas não em sua plenitude. E aí, então, o Senhor vai nos podar. E nós vimos que, principalmente essa ideia de podar aí, Mavi, é a ideia do Senhor retirar aquilo que está impedindo a nossa vida de produzir muitos frutos. Se a disciplina, ou a estação da disciplina, né, a estação do corte, melhor dizendo, está ligado à disciplina,
essa estação da poda está ligada a retirar o nosso eu. Deus vai trabalhando e vai retirando tudo aquilo que está nos impedindo de produzirmos muitos frutos. E aí Deus, então, vai trabalhando no nosso eu. E até chegarmos ao estágio que o apóstolo Paulo fala, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, essa é a ideia. A ideia, então, do Senhor retirar todo o nosso eu. Mas há o último estágio, e esse estágio nós poderíamos dizer que se sobrepõe, né? A ideia é que a gente venha produzir muitos frutos. E aí esse estágio, ou estação, irmã Mônica, seria a estação do permanecer. Esse é o desejo do Senhor para nós, que venhamos a produzir muitos frutos. Frutos em nossa plenitude. E aí o Senhor, ele tem prazer, satisfação, alegria para conosco. E o segredo é justamente permanecer. Permanecer ligado à videira, longe do pecado e cada dia mais perto do Senhor, retirando todo o nosso eu e nos disponibilizando a seguir e a servir o Senhor integralmente, incondicionalmente. Então, esses são os estágios ou estações. Estação do corte, ou eu poderia dizer de nos levantar. Estação da poda, que é retirar ali o que está impedindo a nossa vida de produzir muitos frutos. E a estação do permanecer. A minha pergunta, e aí você vai refletindo, porque eu volto com ela ao final, se você pudesse fazer uma retrospectiva da sua vida e uma análise, em que estação ou em que estágio você se encontra hoje? No estágio de cortar, que na verdade é levantar, e aí o Senhor precisa lhe disciplinar, e nós falamos os graus de disciplina do Senhor, os graus de intervenção do Senhor, né? O estágio da poda, o Senhor precisa tirar muita coisa do seu eu aí, do seu egocentrismo, ou estágio ou estação do permanecer? Em qual estação hoje você se encontra? Pois bem, tendo isso em mente, não perca isso aí da sua reflexão, quero encerrar essa série de mensagens trazendo à memória alguns lembretes importantes, ou fazendo alguns lembretes importantes. Primeiro, Deus quer nos usar, independente da estação em que estejamos. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Não importa em qual estação você esteja. Talvez uma das estratégias do inimigo de nossas almas é querer nos desanimar, querer nos confundir, e ele há de dizer para você e para mim, olha, você não vai alcançar esse estágio, ou essa estação do permanecer. Não adianta, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Ou até nós mesmos podemos nos boicotar, achando que jamais seremos ramos frutíferos ou galhos frutíferos. Mas saiba que Deus quer usar a você e a mim, independente da estação em que eu e você estejamos hoje. Ele tem um plano, ele tem um desejo, ele tem um anseio, que cheguemos à estação do permanecer. Mas talvez hoje seja o início dessa caminhada aí, porque você está ligado à videira, mas não está produzindo frutos. Pastor, Deus pode me usar? Não apenas pode, mas quer lhe usar. Quer ver um exemplo? Veja lá o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 51 ao verso 54. Eu acredito que, a partir da experiência desses dois irmãos que se tornaram discípulos de Jesus e apóstolos, acho que dá para ilustrar muito bem que não importa em qual estação nós estejamos, Deus quer nos usar. Veja lá, Lucas capítulo 9, verso 51, diz o seguinte. Verso 1 primeiro, né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder
e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então, Lucas 9:1. Agora vá lá no verso 51. E aconteceu que ao completar os dias em que devia ser assunto no céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Verso 53. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Agora veja só o verso 54. Qual é a proposta de Tiago e João para Jesus? Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer do céu fogo para os consumir? Senhor, o Senhor quer que a gente ore agora e que a gente peça a Deus Pai para que Ele mande fogo do céu e consuma toda essa aldeia de samaritanos? É isso que Tiago e João, que esses dois irmãos, que não por acaso foram apelidados por Jesus de filhos do trovão, estão propondo para Jesus. Isso mostra o quê? Imaturidade. Porque Jesus veio para salvar, não para aniquilar. Mas mesmo assim, mesmo em meio à imaturidade de Tiago e de João, Jesus usou-os poderosamente. No verso 1 que nós lemos do Evangelho de Lucas, diz que eles receberam poder do Senhor e autoridade sobre todos os demônios e poder para curarem enfermidades. Então, querido, querida, independente de que você estação esteja, Deus quer usar você. Ah, pastor, mas eu estou ainda começando. Deus quer lhe usar, independente da estação que você esteja. Talvez o grande empecilho seja você mesmo, você mesma, que não se coloca à disposição do Senhor. Mas o segundo lembrete é que os planos de Deus para mim e para você são únicos e foram traçados especialmente para o meu e para o seu, e aqui eu coloco entre aspas, sucesso. A ideia de sucesso é a ideia de que venhamos a produzir muitos frutos. Eu poderia trocar essa palavra sucesso por êxito. Então, Deus deseja, Deus almeja que tenhamos êxito nos planos que Ele tem para nós. Por isso, cada galho, eu, você, cada galho requer uma atenção individual. Porque o viticultor, ele conhece as nossas necessidades individuais. Somos seres singulares, únicos. E Deus respeita e trabalha em nós de forma individual. Por isso que eu costumo dizer que nenhuma experiência vivenciada com o Senhor, ela deve servir de modelo, ela deve servir de parâmetro. Ela tem que ter base bíblica. Isso é fato. Mas como eu sou um ser singular, sou único, posso até me parecer fisicamente com o Léo, né, como já perguntaram, vocês são irmãos? Alguém me perguntou, falou, somos sim, irmãos em Cristo. Mas se fosse de sangue, era bênção também. Apesar de sermos parecidos, mas somos seres singulares, únicos. Às vezes parecidos na forma de pensar, no temperamento, na personalidade, mas há muita coisa ali que é só de mim e há muita coisa que é só de você. Por isso, Deus ele vai trabalhando em nós de forma individual e vai respeitando as nossas individualidades e vai respeitando as nossas singularidades. Mas eu me atenho aqui aos planos de Deus, os projetos de Deus. E a gente deve se lembrar de Romanos, capítulo 12, verso 2. Veja lá, por favor. Lembre-se sempre de Romanos 12, verso 2, principalmente para essa situação aqui, a última parte.
diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aí eu fico a pensar, e me incluo também, que muitas vezes nós não estamos frutificando porque nós não queremos seguir os planos de Deus. Nós não queremos seguir os caminhos ou o caminho que o Senhor trilhou para nós. Como eu disse, hoje a gente inicia o estudo do livro de Provérbios, e Salomão, que foi o autor principal ali dos Provérbios, né? A maior parte dos Provérbios foi composta por Salomão, ou foi registrada por Salomão. Lá no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles é de morte. Ao fim deles, esse caminho é de morte. Então, muito cuidado quando você decide ou tem como parâmetro para a sua vida tomar decisões ligadas aos seus sentimentos, ao seu coração. Siga o seu coração. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Hoje pela manhã, na minha devocional, no meu A Sós com Deus, o título da devocional era Planos Interrompidos. E a pessoa que registrou era uma mulher, uma senhora, uma jovem, né? E ela estava então descrevendo que o sonho dela, o plano dela era ser fonoaudióloga. Mas em determinado momento da sua vida, ela começou, de forma muito despretensiosa, a escrever artigos para uma revista. Alguém pediu e ela escreveu. E o que aconteceu? Ela viu que os planos de Deus para a vida dela era não mais, ou na verdade, nunca foi, né? Não era ser uma fonoaudióloga, mas era ser uma escritora e, a partir dos escritos dela, poder abençoar muitas vidas. E assim tem sido ao longo da vida. Não diz a idade dela, mas pelo relato, deve ser uma jovem senhora. E o texto para reflexão era o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Paulo e Silas resolveram, na segunda viagem missionária, que já foi uma viagem muito conturbada, né? Por causa da discussão de Paulo com Barnabé, devido à questão do João Marcos. E eles queriam, Paulo e Silas, adentrar a Ásia. Foram a Bitínia, depois foram a Frígia e foram impedidos, porque Deus queria que eles fossem a Macedônia. Deus queria e Deus tinha planejado para eles que eles pudessem instaurar, gerar ali a primeira igreja através de uma reunião de oração que se reunia à beira do rio e era composta por mulheres cuja líder era Lídia. Então, Paulo e Silas estavam sensíveis aos planos de Deus. Lembre-se que o viticultor sempre quer o nosso melhor, porque a vontade dele para conosco, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E aí, queridos, há uma pergunta para você aí ficar trabalhando, né? Não precise responder agora, não tenha pressa para isso. A pergunta é: você tem seguido os planos que Deus traçou para a sua vida? Você hoje pode dizer com muita convicção: olha, pastor, eu estou seguindo os planos, os projetos, ou estou realizando os projetos que Deus traçou para a minha vida. Você tem certeza disso?
Reflita sobre isso. Mas o terceiro lembrete, vimos que, independente da estação que eu e você viemos a estar, o Senhor quer nos usar. Vimos que os planos de Deus para nós são únicos, porque nós somos seres singulares, mas também nunca é tarde demais, e eu diria cedo demais também, para produzirmos frutos. Sabe por quê, irmãos? A cada dia nós temos a oportunidade de produzir frutos. O privilégio de sermos ramos frutíferos, independente do tempo que estejamos ligados à videira. Independente se você teve uma experiência de conversão ontem, ou agora de manhã, sozinho em casa. Ou independente se você teve uma experiência de conversão, como eu, há quase 40 anos atrás, há quase 4 décadas atrás. Deus, Ele quer lhe usar independente do tempo que você esteja caminhando com Ele. A gente, por exemplo, diz que Moisés foi chamado já em idade adulta e já chegando já ali a feliz idade ou a melhor idade. Foi chamado com 80 anos e foi uma bênção. Paulo, o apóstolo Paulo, foi chamado em idade adulta e foi uma bênção. Timóteo, turma boa e querida aí da juventude, Timóteo foi chamado ainda na fase que muitos de vocês estão, de adolescência para juventude, e foi uma bênção. Então, querido, querida, nunca é tarde demais para produzirmos frutos. E aí fiquei a pensar, porque algumas pessoas ficam dando desculpas ou se lamentando, porque já passaram do tempo de produzir frutos, como se isso fosse possível. Ou outras vão dizer, eu estou com problemas demais, eu estou com lutas demais para produzir frutos. Respeito muito a sua luta, respeito muito a sua dificuldade, mas eu quero dizer que isso não deveria ser empecilho para você produzir frutos. E me lembrei de alguém que me marcou a minha vida de forma positiva. Um instrumento nas mãos de Deus que mudou a minha vida. Uma senhora, uma jovem senhora, com filhos já adultos, casados, chamada Geralda. Aquela senhora, independente do tempo de vida que ela tinha e da caminhada que ela tinha com o Senhor, independente do problema, porque ela tinha um tumor, e esse tumor, humanamente falando, que a levou a óbito, ela produziu muitos frutos. E dentre muitos frutos que ela produziu, aqui está esse que vos fala. Na casa dela, na varanda dela, contando histórias bíblicas. Então, querido, nunca é tarde demais para produzir frutos. E pense bem, porque às vezes você fala, eu estou com problemas demais. Quando eu não tiver problemas, aí eu vou estar disponível para o Senhor. Será que é isso que o Senhor quer para a sua vida? Quantas pessoas, até mesmo em meio às dificuldades, e me permita aqui, irmã Iraci, lembrando da experiência do irmão Jorge Limeira, quando ficou internado no Pedro II, quantas vidas a irmã Iraci e o irmão Jorge não tiveram condições de abençoar lá, e ele naquele leito lá de hospital, numa situação tão delicada. Eles poderiam dizer, nós estamos com problemas demais. A irmã Iraci poderia dizer, eu já trabalho demais em cuidar do meu esposo, aqui nesse leito, nessa luta, quase todo dia tendo que ir para Santa Cruz. Mas ali eles foram uma bênção. A irmã Iraci foi uma bênção, ela compartilhou isso conosco, por isso que eu acho que eu não estou sendo indelicado. Foi uma bênção, mesmo com as suas lutas, mesmo com as suas dificuldades. Então, não use como desculpa o tempo, muito ou pouco tempo que você tenha com Deus, e também, com muito respeito, mais uma vez, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas isso não deveria ser empecilho para você ser um ramo frutífero. Penúltimo lugar, aprenda a descansar no tempo
soberano de Deus. Por que eu digo isso? Porque talvez nesse momento, você que está buscando produzir frutos aí, não está vendo esses frutos. E às vezes você se questiona, pelo menos eu já me questionei algumas vezes, Senhor, será que está valendo a pena? Senhor, será que realmente está valendo a pena eu investir o meu tempo, a minha energia nesse projeto, com essa pessoa? Mas aprenda a descansar no tempo soberano de Deus. Talvez seja isso que esteja lhe causando desânimo. E aí eu e você temos que lutar contra a desesperança. E a palavra desesperar, ou o verbo desesperar, vem do latim, que significa desesperare. E é muito interessante quando a gente olha essa palavra no latim, que significa perder a esperança. Porque essa palavra é formada pelo de, que é sem. De significa sem. Esperare é ter fé ou esperança. Então é uma pessoa sem fé, uma pessoa sem esperança. Não se desespere. Talvez eu e você venhamos a vivenciar o que o apóstolo Paulo falou. Um vai lá e planta, outro rega e outro colhe. Há frutos que provavelmente nós não vamos ver aqui nessa vida, nós vamos ficar sabendo lá na glória. A saudosa irmã Geralda, minha mãe na fé, ela jamais imaginou que marcaria a vida do menino tão positivamente e que, de alguma forma, esse menino, assim como eu diria que dezenas de vidas, eu não sei centenas, mas dezenas, eu tenho tranquilidade em afirmar, porque conheço muitas dessas vidas, tem sido bênção na vida dos outros. E ela não teve oportunidade de poder ver isso em vida aqui. Mas, com certeza, lá na glória ela há de saber. Então, descanse no tempo soberano de Deus. Fique firme, sabendo que o Senhor age no tempo certo. Lembre-se de Filipenses capítulo 1, verso 6. Veja lá, por gentileza. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de o quê, irmãos? Completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. O Senhor há de completar a sua obra na minha vida e na sua vida. Basta que nós não venhamos a nos desesperar. Descanse, espere no tempo de Deus. Não perca a esperança. E por último, lembre-se da maravilhosa promessa de Jesus a nós, seus discípulos. E aí eu lhe peço para você voltar lá no texto do Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Verso 11, melhor dizendo. E eu vou ler na nova versão transformadora. Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. Diz assim: e eu lhes disse essas coisas, né? Então Jesus terminando o seu sermão, né? Para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Sabe por que há de transbordar? Porque quando nós decidimos seguir e servir ao Senhor, quando nós decidimos e resolvemos, ou permitimos, melhor dizendo, ser usados pelo Senhor, quando nós começamos a trilhar pelo caminho
que o Senhor reservou para nós, quando nós aprendemos a descansar no tempo soberano de Deus, olha, queridos, nós iremos produzir muitos frutos. E isso, por mais trabalhoso que seja, há de trazer alegria ao nosso coração. E o texto diz, algumas versões diz, para que o meu gozo seja completo, aqui diz, para que a minha alegria seja completa, e ela há de transbordar, ela há de contagiar, ela há de atingir as outras pessoas que estão ao nosso redor. E aí, quem se permite ser ramo frutífero, há de entender, porque é difícil explicar, mas a gente consegue sentir o que o apóstolo Paulo diz sobre Jesus. Melhor coisa é dar do que receber. Está lá em Atos dos Apóstolos. Uma coisa é certa: o inimigo de nossas almas há de tentar nos desanimar, apontando talvez a dor da disciplina, quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor, né? Porque Ele quer nos levantar, cuidar, limpar, e isso envolve disciplina. E talvez o inimigo de nossa não vale a pena ser disciplinado ou disciplinada pelo Senhor. Ou talvez o estágio ou a estação da poda, em que temos que abrir mão de coisas e perder algumas coisas para que o nosso eu possa sair e que o Senhor possa agir em nós integralmente, incondicionalmente. E aí pode dizer, não vale a pena. Siga os seus desejos, siga os seus instintos. E ele há de tentar nos convencer a não trilhar pelos planos que Deus traçou para a nossa vida. Mas lembre-se que essa promessa que está aqui, de alegria plena, é uma realidade sobre a qual só se pode experimentar aquele que permanece ligado à videira. Lembre-se que Jesus jamais deixou de cumprir suas promessas. Quer ter alegria completa, quer ser repleto de alegria, essa alegria venha transbordar, busque ter uma vida frutífera. Busque a cada dia permanecer ligado à videira. E aí, queridos, pensando sobre o que eu lembrei a vocês nessa manhã, que Deus quer nos usar, independente da estação que estejamos, seja a estação do corte, da poda ou do permanecer. Lembrando que os planos que Deus tem para nós são únicos, porque somos seres singulares. Lembrando que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é agradável e é perfeita. Lembrando que nunca é tarde ou cedo demais para produzirmos frutos, e não use as dificuldades, as lutas, para que sejam empecilho para mim e para você produzir frutos. E entendendo que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E quando frutificamos, nós iremos desfrutar da promessa de alegria completa que Ele reservou para nós. Tendo isso em mente, volto à pergunta inicial. Pergunta que fiz antes de expor esses lembretes. Em que estação você se encontra nessa manhã? Em que estação você, meu irmão, minha irmã, se encontra nessa manhã? Na estação do corte ou do airo? Na estação da poda, está produzindo frutos, mas não está produzindo em sua plenitude? Ou na estação do permanecer, produzindo frutos em toda a sua plenitude? Pense sobre isso, porque o desejo do Senhor é que possamos produzir muitos frutos. Muitos frutos. E pensando, refletindo sobre isso, teremos um momento em que é muito propício, porque daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor, e a ceia, a orientação é que tenhamos um momento de autoexame, examine-se o homem a si mesmo, depois
coma do pão e beba do cálice, trazendo a memória, porque a ceia nos traz à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E será que eu e você temos feito valer a pena o sacrifício de Jesus? Será que nós temos valorizado o sacrifício de Jesus? Examine-se. Examine-se e permita que o Senhor venha lhe ajudar nesse autoexame. E que você, obediente, humilde, possa desejar mudar e possa produzir muitos frutos.